Então eu vou ter que retomar um pouquinho desde o 17 para eu pegar a partir do 21. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a quem ouve. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pai, nós te damos graças, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós não estamos nessa reunião aqui para bater um ponto. Nós não estamos em mais uma reunião para simplesmente é a nossa rotina de domingo. Nós estamos aqui para te encontrar, Senhor. E nós estamos aqui para que o seu nome seja exaltado no meio dos louvores do seu povo, e para que o Senhor seja entronizado no nosso coração, por meio da revelação da sua palavra. Por meio da sua palavra, Senhor, faz nítido diante dos olhos do nosso coração quem o Senhor é, porque nós nos esquecemos muitas vezes, nós nos esquecemos todos os dias, da grandiosidade, da beleza, da doçura, da firmeza do seu caráter. Nós nos esquecemos, Senhor, e nós precisamos nos apaixonar todos os dias pela revelação sempre fresca e sempre nova, que está sempre disponível de quem o Senhor é. Nós não precisamos de algo mirabolante, nós não precisamos de uma nova revelação, nós só precisamos que o Senhor se revele continuamente, porque você é inesgotável, o Senhor é lindo, o Senhor é digno, o Senhor é santo. Existe um homem assentado à destra de Deus, existe um homem que faz parte da Trindade, existe um homem, Deus encarnou em corpo humano, e o Senhor é Deus encarnado em corpo humano, Jesus. 100% homem, 100% Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Brilha a luz da sua face sobre nós nessa manhã. Muda os nossos corações. Liberta, Senhor, pessoas aprisionadas por espíritos, por barreiras mentais que impedem de ver a glória de Deus.
por fortalezas mentais que colocam tapumes diante dos olhos para que não vejam a glória de Deus. Liberta pessoas de demônios nessa manhã, à medida em que pregamos a sua palavra, Senhor. Nós sabemos que os demônios não pararam de entrar nas pessoas, mas nós nos acostumamos com isso. Nós pedimos a sua palavra, Senhor, enquanto pregamos a sua palavra, transpassa o nosso coração com essa espada de dois gumes e divide, Senhor, que é capaz de dividir juntas e medulas, alma de espírito, e discernir o nosso coração. Liberta nessa manhã, Senhor. Derrama o teu espírito nessa manhã, Senhor. Não nos permite viver como espectadores, como leitores de uma Bíblia que nós não acreditamos no que está escrito nela. Nos visita com o seu poder, Senhor, só de mencionarmos o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Vem, Espírito Santo, inunda essa reunião, inunda essa sala. Nós desejamos ser mudados pela sua palavra, pelo poder da atuação do teu Espírito no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Então, o Henrique pregou na semana passada sobre a sensibilidade. Paulo começa no versículo 17 até o versículo 20 falando para que nós não vivamos como gentios. E ele está falando aqui dos gentios que não conheceram a Jesus, daqueles que não nasceram de novo. E ele está falando que o tipo de vida que nós devemos fugir dela, o tipo de vida que nós não devemos viver, é que nós não vivamos na futilidade dos nossos pensamentos. E a futilidade dos pensamentos não é simplesmente, acho que eu vou comprar um sapato bem caro hoje, não é de coisas supérfluas simplesmente, porque a futilidade pode muitas vezes ser, ao nosso ver, uma coisa muito nobre, mas que não é eterna. A futilidade dos gentios que Paulo está falando é uma vida vivida sem levar em conta a eternidade. Uma vida vivida simplesmente para esse tempo, para essa era. E ele fala que aqueles que vivem na futilidade dos seus pensamentos ficam obscurecidos no seu entendimento. Por quê? Porque vivem simplesmente para essa era. E ao viver simplesmente para essa era, são capturados pelos ídolos modernos que estão em busca, na caça do meu e do seu coração. Nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, nossa, quão horripilante é Baal. Baal é perigoso. Astarote é perigosa. A deusa Diana lá dos Efésios, ela é perigosa. Não podemos adorar outros deuses. Se levantar uma estátua de ouro de Nabucodonosor, se levantar uma estátua de ouro do presidente da república, nós já sabemos, temos que ficar de pé. Não pode adorar ídolo, não pode se curvar diante de imagem. Mas os ídolos que não têm imagem, mas permanecem ídolos, continuam cativando o nosso coração e a gente nem percebe. Nós estamos indo, vivendo a vida, mas eu sou crente, eu não sou, mas vivendo a vida como cristãos nominais, vindo no culto de domingo, participando das liturgias religiosas e vivendo na futilidade dos nossos pensamentos, obscurecidos na mente e endurecidos no coração. Pior de tudo, tudo isso nos leva separados da vida de Deus. Só que o que eu lembro quando Paulo no versículo 18 fala, no 19 na verdade, tendo perdido toda sensibilidade, se entregaram à depravação. E eu me lembro do Salmo 115, quando o salmista diz, por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Insensibilidade não é que, eu não sou muito bom de chorar. Insensibilidade não é, eu não sou, quando eu vejo cachorrinhos fofinhos, eu não tenho muita,
Insensibilidade não é ser alguém simplesmente sensível emocionalmente. Insensibilidade é sinal de que você está se tornando como seu ídolo. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpam. Tornem-se como seus ídolos aqueles que o adoram. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. E Paulo está advertindo os seus leitores o seguinte: não se tornem obscurecidos no entendimento, não se tornem ignorantes, não se tornem endurecidos no coração, não se tornem obstinados, porque os que vivem assim são separados da vida de Deus e se tornam insensíveis a Deus, insensíveis ao próximo, insensíveis à vida. Assim também somos nós, tendo olhos, mas sem ver, tendo boca, mas sem falar, insensíveis, ídolos que não respondem. Lembra quando Elias foi confrontar os ídolos, os sacerdotes de Baal? Ele falou assim: por que vocês não gritam mais alto? Vai que Baal está dormindo. Às vezes, se vocês se baterem mais um pouquinho, se açoitarem, se flagelarem, e gritarem um pouquinho mais alto, às vezes Baal foi no banheiro e ele não está ouvindo vocês. Um Deus insensível. E à medida que eu adoro Baal, e à medida em que eu adoro Astarote, e à medida em que eu adoro Diana, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a ele. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Isso funciona com Jesus, isso funciona com qualquer outro ídolo. Isso funciona com Mamon. Isso funciona com os nossos ídolos ideológicos. Não, o meu lado da história está certo. Não, o meu lado da história está certo. Isso funciona com os nossos ídolos políticos. Isso funciona com os nossos ídolos econômicos. Isso funciona com o ídolo do dinheiro. À medida em que eu adoro a Deus, mas cultivo no meu coração idolatria ao dinheiro, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Ele. Eu vou me tornando cada vez mais utilitarista. E de repente as pessoas já não são pessoas com as quais eu me relaciono, mas são objetos os quais eu posso usar para obter vantagem. Nos acontecimentos recentes aí, dentro da política internacional, o que a gente viu foi insensibilidade para todo lado. E não só de quem comemorou a morte de um cara, mas de quem usou esse cara como capital político. Os conservadores, é bom ter um mártir do nosso lado da história. Então vamos fazer dele um mártir. Acho que não. Ele é uma vítima do ódio. Será que nós temos como nos tornar sensíveis a isso? Será que nós temos como não polarizar? Alê, mas não ouvi você falando das crianças em Gaza. Mas eu não ouvi você falando do 7 de outubro de Israel. Mas eu não vi você falando, seres humanos estão morrendo por conta da ganância humana e por conta do pecado e a morte que entrou pelo pecado, e nós estamos tentando achar um lado certo da história, sem colocar Jesus na equação, sem colocar o único que pode resolver a iniquidade. E a gente está tentando ver quem é que está matando mais, quem é que está morrendo mais, a quem a gente deve ser mais sensível. Eu quero ser sensível ao lado da história que eu concordo. Mas se o nosso lado da história é o de Jesus, a injustiça tem um dia muito bem marcado para acabar. E enquanto isso não acontece, nós manifestamos justiça, como nós vamos ver aqui. Não partidarismo. Se o seu coração se ofende, se eu começar a falar mal da sua ideologia preferida, se o seu coração se ofender, se eu começar a falar mal do seu espectro político e você começar a se ofender, você tem um ídolo. Em alguma medida, nós vamos ter que ser infiéis às nossas ideologias. Você não tem como ser um conservador puro e ser servo de Jesus. Conservadorismo não é igual a cristianismo. Você não tem como ser um progressista puro e ser discípulo de Jesus. Você não tem como ser um marxista puro e ser discípulo de Jesus.
Nós já temos um Senhor. E as ideologias do mundo são religiões seculares. Em algum momento ela vai falar: você precisa abrir mão de valores e princípios e das afeições que você cultiva a um Senhor, a um tal certo Senhor Jesus, que demanda absoluta devoção. Não, em algum momento você vai precisar abrir mão. Aí você escolhe a quem você vai ser infiel. Eu prefiro ser infiel às ideologias do mundo. Eu prefiro ser chamado de isentão, mas está presente no debate político, está presente nas questões sociais, mas sem abrir mão do senhorio de Jesus. Eu me recuso a me tornar insensível, eu me recuso a ter o meu entendimento obscurecido, eu me recuso a ter o meu coração endurecido, eu me recuso a deixar de amar a Deus de todo o meu coração, de deixar de amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Irmãos, se nós não colocarmos a eternidade na conta, ano que vem nós vamos estar nos degladiando de novo, igual 2022. Eu não digo essa comunidade aqui a gente não teve problema com isso, mas a igreja brasileira. A igreja brasileira está ávida por um ídolo. A igreja brasileira está ávida por um Messias, obscurecida no entendimento, endurecida no coração. E se você vem e prega uma mensagem: Jesus já é rei, Jesus já é rei, e demanda senhorio, submissão, subserviência completa dos seus discípulos, assim: ai, tá bom, mas eu preciso de um ídolo de carne e osso, eu preciso de um ídolo político, eu preciso de um ídolo ideológico. Irmãos, nós só temos um Senhor. E no dia que Ele retornar, e todos os reis da terra tiverem que prostrar os seus joelhos no chão, ou ter as suas cabeças esmagadas, você vai falar assim: é mesmo, né? Mas o Senhor virou isso aí agora, ou o Senhor sempre foi rei? Sempre foi. No dia em que Jesus aparecer em glória, e você falar assim: meu Deus, eu não imaginava que era tão glorioso assim, que era tão lindo, que era tão poderoso. Eu quero levar os meus tesouros para Jerusalém, eu quero honrar esse Jesus. O Senhor ficou bonito assim agora? Não, eu sempre fui. E teve muita gente que antecipou a trazer tesouros para Jerusalém, quando nós éramos convocados à generosidade. Vamos adorar a Jesus com as nossas ofertas, antecipando um dia onde as nações visitarão a Jerusalém para honrar o Senhor Jesus com o PIB das suas nações, com seus tesouros. Nós antecipamos esse dia. Que privilégio, que privilégio. Nós não nos tornaremos insensíveis como os nossos ídolos. Nós temos olhos e continuaremos vendo, nós temos boca e continuaremos falando, nós temos ouvidos e continuaremos ouvindo, nós temos mãos e continuaremos apalpando, temos pés e continuaremos indo, porque o nosso Deus não é insensível, Ele é sensível, tão sensível que ao longo do capítulo fala assim: não entristeçam o Espírito Santo. Versículo 20. E versículo 20, quando eu leio o versículo 20, eu imagino todos nós como aluninhos da segunda série, todos sentadinhos assim, e o professor Paulo na nossa frente falando assim: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi insensibilidade que vocês aprenderam de Cristo. Ele era sensível. Ele se importava. Marcão se importava tanto que Hebreus vai falar que ele não é um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, encarnou, foi tentado em todas as coisas, não pecou em nenhuma delas. Portanto, nós podemos nos achegar ao trono da graça e receber graça e misericórdia em tempo oportuno, porque temos lá um sumo sacerdote que nos entende.
Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo Jesus. Jesus não é como os nossos ídolos. Ao invés de obscurecer o nosso entendimento, Ele ilumina. Ao invés de endurecer o nosso coração, Ele enternece. Ele troca um coração de pedra por um coração de carne. Ele tem boca e ensina. Ele tem ouvido e ouve atentamente. Ele tem mãos e nos toca. Ele tem nariz e sente o cheiro da nossa adoração. Ele é pessoal. Jesus é relacional. Jesus é íntimo. Ele é um Deus que não é ídolo. Todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus verdadeiro. Irmãos, pensem nisso por um instante. A gente está falando de Deus. A gente está falando que Deus é relacional, que Deus é pessoal, que Deus é íntimo. Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele, vocês ouviram falar de Jesus. Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, fala comigo, despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Gente, o que quer dizer despir-se? Tirar a roupa. Quando tira a roupa, a gente fica o quê? Pelado. O título da mensagem de hoje é Trocando de roupa na frente de Deus. Despir-se do velho homem é deixar a maneira de viver que eu tinha antes de encontrar Jesus. Se lembra da forma que você vivia antes de encontrar Jesus? Você que não encontrou Jesus, pensa na sua vida. Não, minha vida é maravilhosa. Minha vida é muito boa. Se eu encontrar Jesus, ela vai só melhorar. O Michel falou ontem aqui. É tão bonzinho. Só falta uma coisa, Maju. Uma pessoa boazinha demais, trabalha direitinho, obedece papai e mamãe, faz trabalho de casa, ganha dinheiro. Só falta uma coisa, um detalhe. Jesus. Só falta Jesus para ser completo. Mas só falta isso, Guigão. Oxi. Só isso? Só isso? Ele está só morto em delitos e pecados? Ele é só um bom garoto que vai sofrer o juízo eterno de Deus no inferno? É só isso? É só alguém que vai ser muito bem sucedido e vai ser um bom garoto, cabelinho repartido no meio? Não olhei para você de sacanagem. Cabelinho repartido no meio, trabalha na Faria Lima, camisa para dentro da calça assim. Ai, só falta o quê? Só falta ser livre da ira de Deus. Só falta ser livre da ira de Deus. Só falta deixar de ser um pecador nas mãos de um Deus irado. Só falta deixar de ser o alvo do ódio mais profundo de Deus. Só falta Deus olhar para ele e deixar de sentir nojo. É só isso. Só falta ele receber a natureza de Deus, Fabiana. Só falta ele nascer de novo. Detalhe. Eu não tenho como continuar a viver a mesma vida depois de me encontrar com esse homem. Paulo fala aqui, no capítulo 2, o ex-pregou no capítulo 2. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão, separados das promessas, não eram povo de Deus. Lembra da sua vida. Lembra da sua vida. Além, mas eu não fui para Gandaia. Eu não fui para Gandaia também. Sempre fui um bom moço. Cresci em lar presbiteriano. Eu sou praticamente um Jonathan Edwards do ensino médio completo. Fui
da presbiteriana para a assembleia, não pisei no mundo, não fui para balada, não usei loló, não usei lança-perfume, não fumei maconha, não usei droga, era tão bonzinho, mas o coração podre por dentro. A mente totalmente contaminada, uma mente totalmente sexualizada pela pornografia, um coração totalmente mau, insensível com relação ao outro, cantando um hino todo domingo. E o meu trabalho é descansar em ti. Não tem como viver do mesmo jeito depois de encontrar com Jesus. Despir-se do velho homem. O Paul Washer fala, ele tem um exemplo na pregação dele, que ele fala assim: imagina que alguém está indo para uma reunião, um culto, e chega nesse culto e ele conta assim: rapaz, eu atrasei 10 minutos, porque eu estava dirigindo meu carro, e eu cruzei um trilho do trem, e eu não vi que o trem estava vindo, e o trem arrebentou meu carro no meio, meu carro virou uma lata de sardinha, acabou, mas graças a Deus consegui chegar. Tem como esse cara chegar nessa reunião depois de um trem ter acertado o carro dele? Existe alguém que vive uma vida depravada e obstinada e totalmente avessa ao coração e aos desejos de Jesus, fala assim: não, é que eu sou crente, é que eu encontrei com Jesus. Não tem como você ser acertado pelo trem da revelação do homem-Deus e não morrer e nascer de novo. Ah não, eu comecei a vir para a igreja, minha vida melhorou. Eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Eu comecei a vir para a igreja, Marcão, e de repente a igreja só faz bem para mim, sabe? Eu comecei a me tornar uma pessoa melhor. O cristianismo não quer te tornar uma pessoa melhor, não antes de te matar. Jesus não quer te fazer uma pessoa melhor, não antes de te matar e te ressuscitar. Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Jesus é completamente apaixonante, Ele é completamente cativante, tudo nele é perfeito, não há como não ser arrebatado pela graça proveniente da revelação de Jesus Cristo. Essa revelação que faz um perseguidor da igreja se tornar o maior escritor do Novo Testamento. Essa revelação que faz um pescador ser crucificado de cabeça para baixo no fim da sua vida, porque ele dizia: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Isso é um mártir. E nós somos convidados a nos despir do velho homem. Mas é incômodo se despir do velho homem, porque é incômodo ficar pelado. Deus não fala assim: vai para aquele quartinho ali, onde eu não te vejo, para você ter mais privacidade, para você se despir do velho homem. É porque aqui eu usei um título mais ameno, porque essa troca de roupa aqui, despir-se do velho homem, não acontece só eu e Deus, e eu me dispo na frente de Deus e falo assim: pelo menos Ele me viu, Ele me criou. Ele criou meus órgãos genitais, né? Ele criou o meu corpo, Ele moldou o meu corpo, então não tem problema ficar pelado na frente dEle. Mas a troca de roupa acontece na frente de Deus, que é o cabeça, e na frente do corpo dEle também. E Ele fala o seguinte: despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A velha forma de viver se corrompe por desejos enganosos. Ela nos promete que se a gente tiver dinheiro acumulado o suficiente, nós seremos felizes e finalmente teremos uma identidade própria e respeitada. Nós encontraremos descanso e paz e poderemos ser pessoas melhores. Quem acha que se você ganhar na Mega Sena, você conseguiria ser uma pessoa melhor? Os desejos enganosos nos prometem que se nós dermos vazão a todos os nossos desejos sexuais e finalmente
a gente conseguir achar qual é a nossa identidade pela libertação e liberalidade de nossos desejos sexuais, a forma como a gente se sente, e a gente tem uma identidade própria, e nos descobrirmos enquanto seres primordialmente sexuais, então encontraremos paz, encontraremos descanso, encontraremos redenção na nossa sexualidade. Esse é o grande problema. Os desejos enganosos nos prometem que, se nós engajarmos com as causas certas e combatermos com a nossa vida as erradas, e fizermos disso o centro organizador de quem nós somos e do que fazemos, então nós vamos encontrar redenção, nós seremos finalmente felizes. Os desejos enganosos nos prometem que, se nós nos priorizarmos, se priorize, se nós blindarmos as nossas emoções, se nós cultivarmos o egoísmo como uma virtude e o individualismo como sagrado, então nós seremos imbatíveis. Novos homens e mulheres, melhorados e sem fraqueza, ser humano 2, sem sensibilidade, que nos fazem frágeis e vulneráveis. Quem já assistiu um filme de espião, e o cara ele está o tempo todo no limiar da morte, e de repente você descobre que aquele cara tem uma família, que ele tem uma esposa, que ele tem filhos, e você fala assim, você já fica angustiado, fala assim, esse cara tinha que ser sozinho, porque daí ninguém ia sequestrar a família dele, porque os bandidos não iam matar a esposa dele, os filhos dele, sequestrar, fazer mal, ia fazer só ele estava blindado, Gu. Por quê? Nessa forma de pensar, quanto mais sozinhos nós estamos, quanto mais isolados nós estamos, menos fraqueza nós temos. Então, quanto mais eu me priorizar, não, a gente tem que ser egoísta mesmo, você tem que ser egoísta, você tem que pensar em você primeiro. Pense em você primeiro. Só que tem um problema, que o texto acaba em perdoem uns aos outros assim como Deus os perdoou em Cristo. Imagine se Jesus tivesse se priorizado. Deixa eu lembrar uma coisa, gente. Nós fazemos parte da religião do crucificado. Nós não fazemos parte da religião da autorrecepção. Ai, quem pode me dar alguma coisa? Quem pode vir até mim? Nós fazemos parte da religião da autodoação. E a autodoação não espera nada em troca. O homem pendurado numa cruz não estava esperando, olha aqui o que eu fiz por vocês, hein? Olha lá, viu? Nós não temos dívida com ele. Ele não nos cobra dívida. Ele não fala assim, olha, vocês têm que pagar pelo sacrifício que eu fiz. Sabe por quê? Nós nunca poderíamos pagar, nem que dessemos as nossas vidas, nem que morrêssemos da mesma forma, de formas piores que Jesus, porque Ele é Deus pendurado numa cruz, e nós somos seres humanos, nós somos pó. Deus morreu numa cruz, por causa de pó que Ele ajuntou com as mãos e soprou seu fôlego dentro. Longe dos outros, isolados emocionalmente, afetivamente, geograficamente, seremos nossa própria forja rumo a atingir o máximo potencial. Tira essa roupa, diz o apóstolo. Tira a roupa, tira essa capa e fiquem pelados diante de Deus. Deus quer que você fique pelado diante dEle e passe pelo desconforto de se despir da velha vida. Ali, mas na minha velha vida, na velha forma de pensar, nas coisas que eu ainda cultivo, que eram de antes de eu nascer de novo, são coisas tão confortáveis. Sim, ficar pelado é desconfortável. Ficar nu diante do seu Criador é desconfortável. Tira sua couraça, Naamã. Naamã, todo ferido de lepra, chega diante do profeta e fala assim, o que eu tenho que fazer para ser curado, rapaz? E daí o profeta fala assim, tira sua roupa aí, tira essa couraça e mergulha lá no rio 7 vezes. Ele fala assim, oxe, tomar banho? Você quer que tome banho? Você acha que isso aqui é sujeira? Aí o rapaz fala para ele assim, Naamã, se ele tivesse pedido um negócio mais difícil, você não faria? Só que antes de mergulhar no rio, Naamã, tira sua couraça, expõe a sua lepra. Qual é a sua lepra? Deus está te perguntando. Qual é a sua lepra? Qual é a sua doença? Dorminhocos e dorminhocas. Rapaz, quem consegue dormir num
calor desse, tá preparado. Eu não consigo. Eu fui feito para o milênio. Eu fui feito para frescores indizíveis. Se tu consegue encostar sua cabecinha no ombro e dormir, tu tá preparado para uma outra realidade, da qual jamais quero provar. Gente, eu sou muito legal, eu só tenho um ponto fraco. Cabecinha no ombro. Ai, que legal o stand-up hoje, né, do Rafinha Bastos. Estamos pregando a palavra de Deus aqui, irmãos. Com fundo profético. Versículo 23. Vamos correr, que está calor. E a serem renovados. Olha que maravilha. Eu me despido, velho homem. Só que o convite não é só para tirar a roupa. Você não vai andar pelado por aí agora. Pelado não, pelado. Você não vai andar pelado por aí. Ai, olha só, me despido, velho homem. Olha só, eu renovei minhas práticas. Olha só, eu sou uma nova pessoa. Estou fazendo meditação agora, estou mais calmo. Arranjei um emprego, saí das drogas. Que maravilha. Mas cadê sua roupa nova? Você está pelado ainda. E a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Aleluia! Quem pode dar um aleluia? Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, em bondade, em santidade provenientes da verdade. Meu Deus! Meu Deus, a jornada cristã não é uma eterna jornada de fugir do pecado. Eu tirei minhas roupas, mas elas me perseguem. Lutero, ele falava, eu achei, Tiagão, que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo. Mas sabe o que ele descobriu? Que o desgraçado sabia nadar. E o Michel falou a frase do Haroldo ontem. Como é a frase do Haroldo? Fala, você sabe fazer muito bem. Tem que olhar no espelho todo dia. Falei tipo Lula, né, eu acho. Mas é muito bom, mas é muito ruim. Acorda de manhã, olha no espelho e fala, desgraçado, miserável, você não presta. Hoje você tem o potencial de sair e desgraçar a vida de muita gente. Você precisa da misericórdia de Deus. Muito bom, mas muito ruim. O velho homem vai precisar ser afogado todos os dias. Olhar no espelho e lembrar que eu sou um desgraçado, que eu posso destruir a vida de muitas pessoas, a minha própria vida, se a graça de Deus não for continuamente comigo. Se eu não me revestir do novo homem por meio de um relacionamento com aquele que tem as roupas. O resultado esperado de alguém que está conhecendo a Jesus é: receba as roupas novas que Ele está te dando e revista-se dessa nova humanidade. Então, o seu jeito de pensar já não é mais o mesmo. Uma vez que você se despiu da mente carnal e recebeu a mente de Cristo. Gente, esse texto de Efésios aqui ele é muito bom, mas tem um texto lá, eu não lembro se é 1 ou 2 Pedro, 1,4 ou 2,4, que fala: vocês se tornaram participantes da natureza de Deus. Seu modo de vida já não é mais conformado à imagem dos ídolos, aos amantes e usurpadores do povo de Deus, mas você recebeu a natureza de Deus com o objetivo, ser semelhante a Ele. Gente, a gente é muito legal, a gente é muito intenso. Ontem a Jenny recebeu uma palavra impressão com relação a gente. A gente é muito intenso. A gente tem uma boa teologia, graças a Deus. Graças a Deus nós crescemos muito em teologia. Mas falta uma coisa. É a ligação, é o como. É como na segunda-feira, como na terça-feira eu vou continuar vivendo. Eu vou viver isso daqui. Isso aqui vai brilhar nos meus olhos, isso aqui vai incendiar o meu coração, isso aqui vai ditar como as minhas mãos se movem, como a minha boca, o que a minha boca fala, como isso, e tudo isso se resume em se tornar semelhante a Jesus, treinar, como o Dallas Willard diz,
treinar, ser semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Semelhante a Ele em justiça, porque você o viu como justo. Semelhante a Ele em santidade, porque você o viu como santo. Se santidade fosse só parar de pecar, gente, pensa só comigo. Eu tô há tanto tempo livre da pornografia. Quantos aqui acompanham futebol e acompanharam o que o Bayer Leverkusen fez ano passado? Levanta a mão comigo. Nossa. É tênis, basquete, sem TV? Aí, então. O Bayer Leverkusen no ano passado foi campeão invicto da Bundesliga, que é o alemãozão, o Campeonato Brasileiro da Alemanha. E o que acontece? O Brasileirão da Alemanha. Todo jogo do Bayer Leverkusen, ele está mais perto de perder. Ninguém ganha todas. Então, se o seu negócio é tipo assim, meu desempenho fugindo da pornografia está muito bom. Estou conseguindo me manter longe dela. Estou invicto. Estou cada vez... Se santidade for isso, você está cada vez mais perto de cair. Só que santidade não é o quanto tempo eu consigo resistir e ficar longe do pecado. Porque se for isso, eu estou cada vez mais perto de cair. Mas é o quão mais próximo de Jesus eu posso ser. Então, de repente, eu deixo de correr de costas para o pecado, ou de frente para o pecado e de costas para Jesus, e eu viro. E eu começo a correr em direção a Jesus. E quanto mais eu corro para ti, mais eu me deixo para trás. Eu que compus. E tudo isso, o texto vai falar que é provenientes da verdade. Que verdade? A sua verdade? A minha verdade? Eu acompanho o meio maromba e às vezes eu ouço o Toguro falar. O Toguro é uma das pessoas mais confusas do mundo. E ele, calma. E ele sempre fala assim, você tem a sua verdade, pai, eu tenho a minha. Nossa, é uma fase, calma. Sua verdade, a minha verdade. O cara mais relativista do universo. Essa verdade aqui da qual a santidade e a justiça é proveniente não é a sua verdade. Não é minha verdade. É a verdade absoluta que está em Cristo Jesus, que não é relativa ao seu espectro político, que não é relativa à sua ideologia da vez, que não é relativa ao seu político favorito, que não é relativa ao seu dinheiro, que não é relativa às escolhas um pouco controversas que você tem que fazer no seu trabalho. Ela é absoluta. Na história, a história tem idas e vindas, mas se nós dermos um out e irmos para longe assim, e virmos o plano de Deus de longe, só tem dois caminhos, gente. Ou você está com Deus, ou você está contra Ele. Versículo 25 a 27. Portanto, e aí Paulo encerra uma parte aqui, ele começa a falar assim, olha gente, sabe como que vocês fazem isso? Sabe como que vocês tiram a roupa do velho homem, vestem a roupa do novo homem? Versículo 25, é o seguinte, cada um de vocês deve abandonar a mentira, amém? Vamos abandonar a mentira. Só que não é só abandonar a mentira, olha, Rogério, depois que eu virei crente, parei de mentir. Mas é abandonar a mentira e começar a falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Isso é praticar a nova humanidade. E olha só, é uma santidade que não é praticada assim, eu vou me tornar santo, como o Bonhoeffer escreve no livro dele. Eu vou me tornar santo, e o que eu vou fazer? Eu vou para um monastério. Eu vou para um monastério e lá eu vou meditar de dia e de noite. E o pecado não vai chegar até mim. A primeira coisa que Paulo fala é, não mintam uns para os outros. É santidade coletiva. É corpo de Cristo. Não é uma comunidade de lobos solitários, não. Abandone a mentira, fale a verdade para os outros. É normal ficar com raiva, gente. Quem já ficou com raiva aqui? Nossa, só isso?
Abandone a mentira, irmão. Vamos voltar? É normal ficar com raiva. Todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixe que a raiva domine por muito tempo. Resolva o problema antes de dormir, Paulo está falando. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Ale, eu estou blindando a minha mente para o diabo não conseguir ler a minha mente. Então eu só oro em línguas, porque quando eu oro em línguas o diabo não entende. Gente, o diabo está fazendo... O diabo... Ele não tem uma tese de TCC sobre nós. Ele já observou bastante, já observou legal. Ele sabe quão burrinho a gente é, quão inteligentinho a gente pode ser. Ele não precisa ler a sua mente, é só ler você. Eu não posso dar lugar para o diabo, então eu estou botando alho no canto da porta, fazendo roda de sal grosso ao redor da minha casa. Eu estou fazendo de tudo para o diabo não me alcançar. A gente dá lugar para o diabo com pecado. Faz roda de sal grosso, bota alho, não adianta nada. Se você continua cultivando o pecado, é aí que o diabo encontra lugar no coração. É se você não abandona a mentira. É se a ira encontra um lugar gostosinho no seu coração e você não aplaca ela antes de dormir. E daí a gente chega no último. Quem roubava, trabalhe. Se você não roubava, trabalhe também. Porque ele fala o seguinte, porque às vezes a pessoa fala assim, não, nunca roubei ninguém. Você, olha só, contemplado também, trabalhe. Para quê? Para ser bem sucedido? Trabalhe, Paulo está falando, para você ser bem sucedido, para você ganhar bastante dinheiro, trabalhe para você esfregar na cara do teu pai que não acreditou em você, trabalhe bastante para você esfregar na cara do seu professor de matemática, que falou que você não ia ser ninguém na vida, que naquela terça-feira de tarde falou assim, tá muito tarde para você, Alessandro. Brincadeira, eu não tô... O cara começa a ser específico, né? Professora Marta, trabalha bastante para você dar segurança para sua família. Trabalha bastante para você ter bastante dinheiro acumulado, né? Não, o que o Paulo está falando? Trabalhe bastante, faz algo de útil com as mãos, para ter o que repartir. Generosidade. Ricão perguntou hoje aqui. Eu quero perguntar para você. O que você precisa, falando pessoalmente, o que você acha que você precisa para ser mais generoso? Aí a gente pensa assim, o salário mínimo tá baixão. Hebreus 11:6. Esqueci o versículo. Hebreus 11:6 diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Amém. E que é recompensador daqueles que o buscam. Tiagão falou de bênção aqui no domingo passado, a gente já arrepia assim. Já vê um chapéu vindo na cabeça dele, virou o Valdomiro na hora. Se Deus é recompensador, e nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Se Deus é generoso por natureza e ao nascer de novo, nós recebemos a natureza de Deus. Ser generoso não depende do quanto dinheiro você ganha, mas se você nasceu de novo ou não. Ali, mas o Pix é osso, velho. Que foi criado no meu governo, né, inclusive. O Pix está difícil. Gente, uma experiência que eu tive essa semana. Tem uns meninos lá no condomínio, que eles fazem um corredor, assim, quando você vai buscar coisa na portaria, e eles são baderneiros. Então eu passo por eles, assim, já ligado. Tá ligado? Eu não quero ser zoado pelos adolescentes. E eu passo por eles, e geralmente eles estão lá na resenha, eu só passo. E esse dia, Marcelo, eu passei e um falou assim, boa noite. Eu falei, boa noite. Eu falei, e eu estava indo no mercadinho do condomínio. Eu falei assim, vou fazer a boa dos moleque. Comprei um doce para eles. Um pacotão de bolacha.
Cheguei lá e falei assim, aí rapaziada, tentando me enturmar, né? Fala, moçada. Não, eu sou das ruas. Eu cheguei assim, fala, meus cria. Fiz a boa, já joguei um pacotão de bolacha nos peitos dele e falei assim, caraca! Aí eu fui, é nóis, ele vai Corinthians. Eu falei assim, não, vai Corinthians não. Aí eu disse, não, tudo bem. Os moleques passaram, e de repente eu tô indo embora assim, eles falam assim, mano, que cara maneiro, velho. Que cara legal. Falaram sim. E daí eu fui pra casa, sabe? E eu pensei assim, cara, imagina, lá no condomínio, de repente começa a trocar ideia com os moleques, e de repente eles estão chegando de Uneira comigo, com a Tiane aqui, e a gente pregou o evangelho pra eles. Mas sabe de uma coisa? Se isso nunca acontecer, o caráter de Deus já foi expresso. Generosidade. Não é tipo assim, eu preciso fazer um negócio porque preciso levar mais gente para a igreja. É o caráter de Deus sendo expresso. Isso vai dar lugar para a pregação do evangelho. Seja generoso. Quais as lacunas que você projetou na sua cabeça e fala assim, quando isso aqui aconteceu, eu vou ser generoso. Se essas condições aqui forem cumpridas, eu vou ser generoso. Só que a condição de Paulo é uma só, nascer de novo, receber da natureza de Deus. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda maldade. A gente falou de palavra torpe na última pregação. E aqui eu não quero falar de palavrão, porque no capítulo 5, Paulo vai falar sobre obscenidade, sobre não haver menção de imoralidade sexual no meio de vocês. Mas eu falei no domingo passado que palavra torpe é palavra inútil. Fruto da inutilidade dos pensamentos. Isso entristece o Espírito Santo. Ser um crente nominal e viver vestido ainda com a roupa do velho homem entristece o Espírito Santo. O Senhor quer nos dar palavras úteis para edificar conforme a necessidade. Precisas, cuidadosas, compassivas. Provérbios 25:11 diz, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro, enfeite de ouro fino é repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. O que está em jogo aqui, gente, é a alegria ou a tristeza do Espírito Santo. O problema não é encontrar amargura no coração, o problema é gostar de cultivar amargura no coração. O problema não é se indignar, Paulo falando, se livrem da indignação, é estar sempre indignado. Eu estou sempre indignado. E quem está sempre indignado tem sempre boas propostas, boas sugestões, boas percepções, mas raramente está disposto a conduzir alguém que realmente se interessa no caminho da renovação. Porque se indignar com a estrutura de uma casa e saber apontar o que deve ser demolido é facinho demais. Essa coluna está podre, esse piso tem que trocar, está quebrado, está trincado, mas ter coragem e competência e paciência de participar do processo de reconstrução demanda muito mais que palpite, demanda muito mais que sugestão, demanda muito mais que uma boa visão para o que está errado. E a gente chega no versículo 32. Paulo encerra o capítulo 4 com essa pedrada, que é: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vão na contramão do que a velha natureza pede. Ei, Tiago, mas foi ele que me ofendeu. Mas quem te perdoou foi Cristo. Vocês lembram daquela parábola? O cara devia um tantinho. Eu esqueci a parábola. 50 dinheiros. O cara devia 50 dinheiros. Aí, perdoaram a dívida dele. É isso, né? Me ajuda, bom de parábola aí. Perdoaram a dívida dele.
E de repente ele estava indo e encontrou um cara que devia para ele... esqueci, gente. Bem menos. Não, ele devia um montão de dinheiro. E daí encontrou um cara que devia bem menos. Ele foi perdoado da dívida dele. Ele falou assim, o quê? Pegou o cara, botou contra a parede. Bum! Tu vai me pagar, meu irmão. Você não sabe com quem você está mexendo. Assim somos nós também, que ao sermos perdoados infinitamente por Cristo Jesus, guardamos rancor dos pequenos perdões que não pedimos ou que não nos pediram. Não, mas é que fui injustiçado. Esse é o caminho da cruz. Não é justo Deus pregado no madeiro. O caminho da cruz é autodoação. Autodoação. Você está disposto a se autodoar? Você está disposto a se autodoar como Deus pregado numa cruz? Ou não? Ou a gente vai ficar protegendo, vamos ficar nos autopreservando. Eu vou me autopreservar. Eu sei, as pessoas são muito más, as pessoas são muito egoístas. Eu não sou generoso porque as pessoas não sabem ser gratas. Olha quanta gratidão demonstraram a Jesus por ele ter encarnado. Jesus, obrigado. Obrigado mesmo. Só estende a mão mais um pouquinho que eu vou te cravar agora. Tamo junto, pô. Brigadão, brigadão mesmo. Nossa, Deus, que maravilha, né? Que maravilha, como Deus é bom. A gente tem que se lembrar, meus irmãos, da cruz. E lembrar que a gente está do lado da autodoação de quem se entrega sem esperar receber horizontalmente. Uma comunidade autodoadora que perdoa mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Vamos ficar de pé. Se a banda puder subir. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração agora. Nós precisamos que as nossas roupas sejam trocadas. Nós precisamos trocar as nossas roupas, nos despir da velha forma de pensar, declarar guerra contra uma mentalidade carnal, declarar guerra contra tudo que impede a comunhão, declarar guerra contra tudo que nos faz insensíveis com relação a Deus, nos faz insensíveis com relação ao outro. Espírito Santo, vem, cai sobre nós agora. Faz essa palavra viva no nosso coração, por favor, Senhor. Foi apresentado para nós essa manhã é o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele dizia que o Evangelho sempre precisava ser relembrado, pelo simples fato da gente esquecer do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem que vai trazer fogo no coração da igreja. Foi por causa dessa mensagem que aqueles homens correram o mundo afora e não tinham medo da morte, não tinham medo de serem martirizados. Foi essa mensagem que fez a igreja em pouco mais de 300 anos saltar de 25 mil, no terceiro século ter 25 milhões, sem ter seminário teológico, sem ter Bíblia impressa na mão, sem ter jatos, sem ter internet, sem ter prédios de igreja com placa, sem ter tudo aquilo que a gente acha que é necessário para ter, para que a gente faça missões ou plante igreja. Não, eles tinham uma única coisa, irmãos: o Evangelho. E essa é a mensagem do Evangelho. Mas a sensação que eu tenho enquanto ele prega assim é que existe uma cegueira, sabe? Parece que essa mensagem é uma mensagem de EBD para crianças. E nós agora somos seres mais espiritualmente elevados. Então essa mensagem não é para mim, ela é para um novo convertido, ou para alguém que a gente precisa evangelizar. Eu vou evangelizar, eu prego o Evangelho. Novo convertido, eu prego o Evangelho. Mas eu já sou um ser maduro. E aí Paulo fala que, Romanos 6, ele fala que para a gente entrar nisso que o Ali pregou, primeira coisa, a gente precisa saber. Verso 6 de Romanos 6, ele fala: sabendo isto, diga comigo, sabendo isto.
sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado. Não vai ser crucificado, já foi. É uma boa notícia. Só que a gente precisa saber, e a palavra saber aqui é remoção do véu. É remover o véu. Depois que a gente sabe, Paulo fala, depois que você sabe, considere-se morto para o pecado. Na medida que a gente remove o véu, a gente passa a considerar. A palavra considerar aqui é muito engraçada. É tipo, se você tem R$1 milhão na conta, você não vai ignorar que tem R$1 milhão na conta. Você considera que tem esse dinheiro, ou seja, foi creditado. Cristo não só lavou nossos pecados, mas Ele creditou em nós a sua própria vida. Ei, de maneira que quando Deus olha para você, Ele vê tudo aquilo que satisfaz Ele mesmo. Não é só lavar os pecados, mas Cristo foi imputado, foi debitado em nós, Ele está em nós. Deus olha para nós e Ele fala, eu estou satisfeito, não por nós, mas porque Ele creditou Cristo em nós. E Ele está nos chamando para isso, para ver isso. E por último Ele fala, baseado nisso, apresentai-vos seus corpos como sacrifício. Apresente-se como mortos para o pecado. Isso é o Evangelho. Então nós queremos orar essa manhã para que o véu saia, a remoção do véu, para que a mensagem do Evangelho exploda em nosso coração e nos deixe apaixonados de amor por Ele de novo. Entender a graça de Deus, não só como um favor merecido e imerecido, mas entender a graça de Deus como chegar em casa e encontrar o assassino do teu filho com sangue nas mãos, e ao invés de você matar o assassino do seu filho, você dá a sua casa própria para ele. Graça não é favor imerecido. Graça é receber o melhor presente quando se merecia o pior castigo. Todos nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu o melhor presente. Ele imputou Cristo em nós, acreditou em nós. Levante suas mãos aqui. Espírito Santo, é o Evangelho que libera avivamento, é o Evangelho que colocou fogo nas nações, por meio daqueles pescadores, pessoas simples que ouviram as boas notícias e eles encararam todo tipo de dificuldade e sacrifício. Abre os nossos olhos para ver Cristo crucificado essa manhã. Remove a frieza do nosso coração quando ouvimos falar do Cristo ressuscitado, crucificado. Ajuda-nos, Espírito, a nos revestir do novo homem. Vamos lá, levante sua voz, vamos orar juntos aqui. Levante suas mãos, por favor. Espírito do vivo Deus, vem sobre esse lugar agora. Vem sobre esse lugar agora. Vem sobre esse lugar agora. Nós queremos nos despir diante do Senhor, nos revestir do Senhor. Agora mesmo, Espírito Santo, abre os nossos olhos para ver. Não temos o poder de nos consertar. Deus não quer te consertar. Deus quer transformar você. Não há força em nós. Não há força em nós. Não há força em nós. É pelo teu Evangelho. É pela mensagem da cruz. Agora nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós agora, abrir nossos olhos. Levanta o Cristo crucificado. Levanta a obra da cruz aqui. Oh, levanta a maravilhosa obra da cruz. Vamos lá, em sinal de rendição, levante as mãos.
Estamos aqui, Senhor, estamos aqui. Não há outra mensagem. Não há outra mensagem mais importante do que essa. Não há outra. Nos reunimos diante de Ti, Espírito Santo. Aquece o nosso coração com a mensagem do Evangelho. Lava-nos com o Evangelho. Xarababa, sai da